Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja abundantemente em vós. Glória a Jesus. Sejam bem-vindos às nossas redes sociais, a mais um momento de exposição da palavra, onde estaremos compartilhando a palavra do Senhor nosso Deus. E eu acredito que o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Então, mais uma vez, nos reunimos. Permaneça conosco. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Se dos 100% que abordarmos aqui, você assimilar 5%, você aprender 5%, já vai gerar bênção na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar hoje, dentro daquilo que vamos abordar, como andar no Espírito, tá? Ser guiado, dirigido pelo Espírito de Deus. E nós gostaríamos hoje de falar, dentro deste prisma. Eu acredito que vai edificar muito a sua vida. Muito a sua vida. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 24, aliás, 22 em diante. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 em diante. Nós vamos fazer essa leitura e vamos nos embasar, nestes versículos para falarmos, a mensagem de Deus aos vossos corações. Sejam bem-vindos, compartilhe, compartilhe a live, nos ajude, se puder ajudar na meta, se puder ativar o RETMI, o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 até o 26, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Mas o versículo que vamos embasar aqui dentro do que vamos falar é o versículo 25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E vamos abordar como andar no Espírito. É interessante que o objetivo daquilo que vamos falar, irmãos, é habilitá-lo a viver uma vida plena e abundante, a experimentar o poder de Deus em sua vida, momento a momento. Então, saber como está cheio do Espírito, está ciente de sua herança e recursos espirituais, saber como está preparado para a batalha espiritual e saber como viver pela fé. Bom, a gente vai observar em João, capítulo de número 14, eu sempre vou utilizar as Escrituras, ela é a única
base e regra de fé, tá? Que deve ser conduzida às nossas vidas, tá bom? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12 e versículo 14 diz assim: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você percebe que dentro do texto, Jesus está dizendo que cada cristão pode experimentar uma vida plena, tá? Abundante, frutífera e com propósito. Perdão. E com propósito. Vocês percebem que quando Jesus ele ressuscitou e passou aproximadamente 40 dias com discípulos, né? Ele aparece dentro da casa e diz: a paz seja convosco. Aonde os discípulos estavam cerrados ali com medo dos judeus, né? E você percebe que Jesus olha para eles e diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, né? E a Bíblia diz: e soprou eles o Espírito Santo e disse: recebam o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, porém o Espírito Santo tinha sido dado, né? Então, observem dentro do texto que Jesus estava falando acerca da promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, né? Recebam o Espírito Santo. Jesus vai para o Monte das Oliveiras, aproximadamente 500 pessoas estão ouvindo Jesus discursar acerca do reino de Deus. Entre algumas temáticas que Jesus tratou ali, foi Marcos capítulo de número 15, versículo... Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, Mateus capítulo de número 28, versículo 18 em diante, né? Jesus falando sobre a questão de ir e pregar o evangelho, em Marcos capítulo 16, versículo 15, e Jesus falando em Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante, acerca de ensinar. Eu digo que o papel de toda a igreja é evangelizar, é alcançar almas, tá? O trabalho de ensinar, ali eu posso aplicar dentro desse contexto, até uma mensagem dentro desse contexto, tá? Que ela está aplicada ao pastor, né? Ao quadro ministerial da igreja. A igreja que simboliza as ovelhas geram, tá? O pastor cuida e zela, ensina e conduz. Então, dentre esse contexto, Jesus estava expressando. E Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Jesus também exortou, né, aos seus discípulos, disse: se eu não for, o Consolador não virá, outro da mesma essência. Então perceba que Jesus dá algumas orientações, né? Ficai na cidade de Jerusalém, que até do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus está sendo assunto aos céus e está declarando estas verdades a eles. Eles descem para Jerusalém, aproximadamente 500 pessoas, e em Jerusalém eles se reúnem no cenáculo. O cenáculo é o segundo piso da casa. Todos ali ficam reunidos.
e passam aproximadamente 10 dias, né, para que se cumprisse o dia de Pentecoste, porque a Pentecoste é uma festa judaica. Você observa que está lá os discípulos, estão lá as mulheres reunidos, tá? Perseverando unanimemente em oração e estão ali reunidos. E a Bíblia diz que de repente veio como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e todos começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, vocês percebam que eles foram revestidos do poder do Espírito Santo. Ah, irmãos. Então, você vai observar dentro do contexto que toda pessoa em Cristo pode experimentar uma vida plena. O que Cristo Jesus tem para a nossa vida é a plenitude das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Tá? Jesus quer abundantemente derramar em você. Jesus quer frutificar e, com propósito, usar a sua vida. Por isso que em João capítulo 14, versículo 12, ele diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, se eu creio, eu tenho um testemunho. Se eu creio, eu vivencio. Se eu creio, eu experimento. Se eu creio, eu tenho uma vida abundante. Se eu creio, eu frutifico. Se eu creio, eu vivo o propósito de Cristo na minha vida. Tá? Muitos falam, tá? Eu creio, mas de palavras. Não existe alicerce daquilo que verbaliza. Não existe construção do reino naquilo que verbalizam. Então, quando eu verbalizo, precisa ter o alicerce da fé, porque Tiago disse que não existe fé sem obras. A fé, ela é acompanhada de obras. Tá? Jesus ministrava a palavra, tá? Tanto de forma na arte de pregar, quanto na arte de ensinar. Jesus exercia a fé. Tá? E o que a fé produzia, irmãos? Cegos viam. Os leprosos eram purificados. Os paralíticos levantavam e andavam. Os mortos ressuscitavam. Tá? Então você vai observar que o poder da fé trazia a existência à realidade. Tá? Trazer a existência à realidade. E é isso que Jesus quer produzir abundantemente na nossa vida para que possamos frutificar dentro do propósito que Ele nos chamou. Por isso, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores farás, porque eu vou para junto do Pai. Então vocês percebem que no Jordão Jesus foi batizado nas águas. Ele foi emergido nas águas. Tá? E também ele foi emergido no Espírito. Porque quando João, Jesus mergulha e ele volta, para quê? Para que se cumprisse a profecia e ele deixasse o exemplo para nós. A Bíblia diz que João viu o Espírito de Deus descer como a forma de uma pomba corpórea descendo sobre ele. Então, observem dentro do texto que logo mais uma voz bradou e disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho me comprazido, ou em que eu tenho muito prazer. Tá? Então vocês vão observar, tá, que o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Sobre Jesus. Jesus andava direcionado e guiado pelo Espírito do Senhor.
Tá, irmãos? Então observe, quando Jesus foi tentado no deserto, quem conduziu Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Tá? Hoje a gente ouve muitas mensagens por aí, irmãos, mas existem ambientes e locais que você será conduzido pelo Espírito de Deus, que não é agradável aos olhos. O deserto é um lugar árido, o deserto é um lugar quente, né? E o Espírito de Deus conduziu Jesus, moveu Jesus para o deserto, para que propósito? Para ser tentado pelo diabo, né? Então observe que você que está me ouvindo, que foi chamado, que vive o propósito de Deus, o Senhor vai te colocar em algumas situações, vai permitir provações do adversário sobre a sua vida, tá? Então, o que a gente precisa entender pela diretiva das Escrituras Sagradas, tá? Que precisamos estar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, firmes e constantes, fiel àquilo que o Senhor estabeleceu na sua vida, construído pela palavra do Senhor. Então você observa que Jesus era movido pelo Espírito Santo, né? Quando você lê Lucas, capítulo de número 4, versículo 1, e depois Lucas, capítulo de número 4, versículo 16 em diante, você vai embasar o que eu estou falando, porque eu estou falando embasado nas Escrituras. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. No batismo, o Espírito de Deus desce sobre ele. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus cheio do Espírito Santo, tá? Quando voltou do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto. Ô glória! Observe, irmãos, que de Gênesis a Apocalipse não existe nenhum que foi chamado e escolhido que não foi direcionado, que não andou com o Espírito Santo. Todos foram cheios e se moveram através do governo do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, no Jordão, o Espírito do Senhor desce sobre ele como forma de uma pomba corpórea. Em Lucas capítulo 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, quando voltou do Jordão, foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado durante 40 dias e 40 noites pelo diabo. Mas quando Jesus vence todas as tentações do diabo, que o diabo investiu contra ele, entenda, ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é pecado. Então fique firme naquilo que o Senhor estabeleceu na sua vida. Resista a todas as tentações do diabo, porque você não vai me mostrar nas Sagradas Escrituras nenhum texto, nenhum versículo, a Bíblia mandando nós desafiar o diabo. Não existe. A Bíblia diz que ao diabo a gente deve resistir ele firme na fé. Nem o arcanjo Miguel, quando contendeu com o diabo acerca do corpo de Moisés, ele mesmo disse: o Senhor te repreenda. Um ser espiritual, capitão do exército do Senhor, não ousou desafiar o diabo, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Eita Jesus! Então entenda, irmãos, resista ao diabo firme na fé. Bendito seja Deus. Mas quando eu leio Lucas capítulo 4, versículo de número 16 em diante, diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E, abrindo o livro,
achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para. Eu quero trazer uma iluminação da palavra aqui para você. Fique conosco. A unção do Espírito de Deus, ou a virtude do Espírito do Senhor sobre a tua vida, vem com um propósito. E eu quero me ater aqui, tá? Então observe, me ungiu para. Tem propósito a unção de Deus e a virtude do Espírito do Senhor sobre a sua vida. Você observa que Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Essa virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós é para propósito, assim como foi para propósito com Jesus, assim como foi para propósito na vida de João Batista, assim como foi para propósito na vida dos reis, assim como foi para propósito na vida dos sacerdotes, assim como foi para propósito na vida dos nazireus, e assim como foi para propósito na vida dos profetas. Perceba que a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, tá? Para que vocês sejam minhas testemunhas, aqueles que vivenciam uma experiência profunda com aquele que o chama, o Senhor e Rei Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então perceba que aqui há um embasamento e um fundamento. Tá, irmãos? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu capacidade dada por Deus para propósitos específicos no reino. Qual é o seu propósito no reino? Para que foi que o Senhor te ungiu? A unção, ela te direciona para a vocação e o propósito que o Senhor delegou sobre a sua vida. Eita, eu estou sentindo Jesus aqui. Tá? Então perceba que é Jesus dizendo que o Espírito do Senhor ungiu ele para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus abriu o livro e leu o que o profeta Isaías profetizou. E estava se cumprindo naquele momento a profecia de Isaías acerca de Cristo Jesus. Jesus abriu o livro, leu a profecia, encerrou o livro e devolveu ao assistente. Então observe, meus irmãos, que a unção e a virtude têm um propósito. Tá? Eu vejo por aí muitos meninos espirituais que já eram para ser mestres, que já eram para ser doutores nas Escrituras, que já eram para ter amadurecido na fé. Infelizmente, meus irmãos, você observa muitas meninices aí. É pessoa rodando, é pessoa tropeçando e caindo, né? É pessoas rodando, é pessoas correndo. Meu Deus, misericórdia! Imagine uma pessoa descrente. Imagine uma pessoa que ainda não conhece Jesus entrar num culto desse, tá? Num culto desse, Jesus, não vão entender nada, não vão compreender nada, né? E a gente percebe que ainda não amadureceram em Cristo Jesus. E eu quero frisar e deixar claro aqui, não amadureceram, porque não estão se alimentando da palavra do Senhor nosso Deus. Do Senhor nosso Deus. Então observe aqui, tá, que a virtude do Espírito em nós, ela nos conduz para propósitos específicos, segundo aquilo que o Senhor te chamou e te vocacionou no reino de Deus. No reino de Deus, tá?
Então, um dos segredos da vida cristã é andar no Espírito. Então, permitir que o Senhor Jesus viva sua vida abundante em nós, em todo o poder de sua ressurreição. Então, a gente precisa compreender isso, irmãos. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, vamos lá, o texto que eu li, capítulo 5, vamos lá, Gálatas capítulo 5, ele diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Tá? Então observe que a Bíblia vai nos exortar muitas vezes dizendo: não apagueis o Espírito. A Bíblia vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo, nos quais foi selado para o dia da redenção. A Bíblia vai nos exortar, a carta de Paulo aos Efésios diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Todas estas ênfases expressa nas Sagradas Escrituras gera em nós responsabilidade pelo zelo daquilo que o Senhor estabeleceu sobre a minha vida. Tá, irmãos? Sobre a minha vida. Então a gente precisa entender o segredo que Paulo está falando. É eu que tenho que meditar, estudar, me aprofundar nas Escrituras. É eu que tenho que me dedicar à oração. É eu que tenho que me dedicar ao jejum para que a minha natureza pecaminosa ela venha a ser mortificada, para que em mim se aperfeiçoe o poder de Deus. Tá? Não fique pensando você que quanto mais eu me ausento da palavra, mais eu me ausento de Deus. Quanto eu mais me ausento da oração, eu mais me ausento de Deus. Quanto mais eu me ausento do jejum, mais eu estou dando legalidade para a natureza da carne, tá? Que é para estar crucificada, que é para estar mortificada, gerar nela um ressuscitamento e eu ficar frio espiritualmente. Isso eu estou dando legalidade à natureza a dominar-me, tá? Os impulsos da concupiscência da carne. Então a gente precisa entender que o segredo da vida cristã é andar no Espírito, nas mesmas pisadas. Andar no Espírito, irmãos, é você ser dirigido e governado por Ele, tá? Nos critérios dele, nos critérios dele. Você quer conhecer Jesus de forma profunda? Porque um dos trabalhos do Espírito de Deus em nós é revelar Cristo, é resplandecer Cristo em nós, Bendito seja o nome do Senhor. Tá? Então, quanto mais eu me aprofundo na oração e no jejum, mais eu me fortaleço no Espírito. Quanto mais eu falo em línguas, tá? Em variedade de línguas, eu falo em línguas, mais eu edifico o meu espírito, mais a minha mente resplandece. O entendimento e a compreensão das Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras, elas são espirituais. E só entende o que é espiritual aquele que é espiritual. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Quem são os homens naturais? Aqueles que não têm aliança com Jesus. São aqueles que vivem na prática do pecado.
O carnal também não pode agradar a Deus, então ele não compreende as Escrituras. Quem compreende as Escrituras, quem compreende o que é espiritual, é o homem espiritual. A Bíblia diz que esse discerne todas as coisas. Por quê? Porque ele é um no Espírito e o Espírito Santo é um nele. Oh, glória a Jesus! Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus! Quando você lê Atos capítulo de número 4, versículo 13, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incoutos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Deixa eu chamar a sua atenção aqui para um esclarecimento dentro desse versículo. Se você for ler o texto de Atos, capítulo de número 4, tá? Você vai observar que quem olha para Pedro e João e os chama de iletrados e indoutos é os fariseus e os saduceus. Se você ler os evangelhos, você vai encontrar, né, os fariseus e os saduceus espantados com Jesus e disse, mas ele nunca frequentou a escola, né? Com que tamanha sabedoria ele expressa as Sagradas Escrituras. Que é isso, pastor? Lembra de Jesus quando era criança que se perdeu, que ficou em Jerusalém no templo, e José e Maria, no meio da viagem, foi que lembrar e procurar por Jesus. Quando retornaram a Jerusalém, Jesus já estava entre os mestres e doutores. A Bíblia diz que tudo que eles perguntavam a Jesus, e Jesus era uma criança, tá? Era uma criança. Tudo que perguntavam a Jesus, com muita propriedade e sabedoria, Jesus respondia. Mas tudo que Jesus perguntava para eles, eles não sabiam responder. Oh, glória a Jesus! Então entenda que Jesus passou aproximadamente 3 anos e meio com os discípulos, ensinando, instruindo, tá? Não foi somente aquilo que está narrado nos evangelhos, irmãos, tá? Teve muitos outros ensinamentos que foi passado aos discípulos, muitos outros milagres, muitas outras curas, muitas outras coisas extraordinárias. João, quando ele encerra o evangelho, dentro da sua escrita, ele diz, se fosse escrito tudo que Jesus fez e realizou, o mundo não caberia dentro das escritas. Bendito seja o nome do Senhor. Então perceba que eles aprenderam com o próprio Jesus. Tem honra maior do que andar com Jesus, tocar em Jesus, ver e contemplar Jesus ensinando e instruindo. Isso é glorioso, meus irmãos. E Jesus quer fazer isso conosco também nos nossos dias. Mas você percebe que quando os discípulos foram revestidos de poder do Espírito Santo, tá? Eles se revestiram de intrepidez, de ousadia e de autoridade. De autoridade. E essa intrepidez era vista pelos que ouviam ministrar, pregar. Bendito seja o nome do Senhor. Tá? Mesmo o cristão tem problemas, mas ele pode, com liberdade, lançar todos esses problemas no Senhor. No Senhor. Né? Quantas das vezes deixamos de marchar como soldados do reino de Deus por causa de problemas, por causa de dificuldades? Os problemas e a dificuldade vão te sucumbindo, você se ausenta da leitura, se ausenta da oração, se ausenta de congregar e vai se esfriando. Não, irmãos, lance os teus problemas, os teus fardos, lance as sobrecargas que vêm sobre a sua vida no Senhor, porque só o Senhor pode aliviar. Tá? Só o Senhor pode remover da sua vida. Os discípulos também tiveram problemas. Os discípulos também tiveram dificuldades dentro da missão que receberam
da parte do Senhor. Porém, eles tinham como prioridade a vocação e a chamada. O propósito que o Senhor Jesus estabeleceu sobre eles, que era pregar o evangelho, ensinar acerca do reino de Deus. Acerca do reino de Deus. Dentro da função do evangelho, né, Tiago, irmão de João, foi degolado por Herodes. Dentro da função do reino de Deus, João e Pedro foram açoitados na praça por causa do evangelho de Cristo Jesus. E por amor a Cristo Jesus, eles pararam de pregar? Não. Eles dizem, importa obedecer a vocês ou a Deus? Oh, glória a Jesus. Eles pegaram 40 chibatadas menos uma e saíram, tá? Alegres e satisfeitos, e eles declararam no texto, né? Porque estavam sofrendo por amor a Cristo Jesus. E Jesus já havia os alertados, né? Jesus já havia declarado a eles, se a mim me afligiram, se a mim me perseguiram, quanto mais a vós. Mas não se entristeçam, não vos turbe o vosso coração, crerdes em mim. Ele disse, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, quando disserem todo mal contra vós. Não se entristeçam, alegrem-se. Alegrem-se. E eles cumpriram o propósito do ensinamento de Jesus e colocaram em prática o ensinamento de Jesus. Alegrem-se. Alegrem-se quando estas coisas acontecerem com vocês. Aí você vê Pedro e João, né, declarando isso porque estavam sofrendo por amor a Cristo. Você vê Estevão, o primeiro mártir da nova aliança, né, sendo apedrejado pelos fariseus e saduceus, tá? E Estevão declara as mesmas palavras de Jesus. Estevão não tem ódio, não tem rancor, não tem ira. Estevão não se entristece, mas Estevão declara as palavras de Jesus. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Enquanto ele estava declarando, os céus se abriu e ele teve uma visão. O Filho do Homem em pé à direita do Pai. Oh, glória a Jesus. Eu estou sentindo Jesus. E a Bíblia diz que ele declara, perdoa eles. Perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E as pedras batendo sobre ele. Eita Jesus. Ei, irmãos, como precisamos nos converter. Como precisamos nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Como precisamos mortificar de fato e cravar na cruz a nossa natureza pecaminosa. Martinho Lutero diz, eu pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu não sabia que o miserável sabia nadar. É isto aqui que Paulo declarou aos Gálatas. Os que são de Cristo, os que são de Cristo, os que estão em Cristo, os que permanecem em Cristo, tá? Crucificaram a carne. A ênfase aqui, crucificaram a carne, quer dizer, zelam, se mantêm, tá? Jejuando para que a carne seja mortificada, para que a concupiscência, os desejos, as paixões da carne não tenha força de se manifestar. Então, eu preciso entender, irmãos, você precisa entender, receber a palavra do Senhor, que eu preciso crucificar. E como é que eu crucifico? Mortificando através do jejum e da oração. Paulo, ele diz, eu mato a minha carne todos os dias, para que em mim se aperfeiçoe o poder de Deus. Então a ênfase aqui, né, os que são de Cristo crucificaram a carne. Quer dizer, a carne, as paixões, tá, os desejos da carne não se manifestam
porque o meu cuidado e o meu zelo de jejuar para que ela continue mortificada e não tenha força, tá? Para que eu seja emergido e mergulhe no poder de Deus. No poder de Deus. Eu preciso entender e compreender e colocar em prática, em exercício, como os apóstolos assim o fizeram. O que falar de Paulo e Silas, irmãos? Por causa do amor, tá, da chamada e da vocação, ao pregar o evangelho em Filipos, eles foram parar numa prisão. Receberam 40 chibatadas menos uma. E foram colocados presos, amarrados num tronco. E a Bíblia diz que eles louvavam, eles oravam ao Senhor. E a partir da meia-noite, houve um grande terremoto. Os alicerces da prisão, irmãos, tremeram. As portas da prisão se abriram. É isso que vai acontecer com a sua estrutura. Se você, em vez de murmurar, canta. Em vez de murmurar, ore. Em vez de reclamar da vida, louve ao Senhor. As tuas estruturas se moverão pelo poder do Espírito do Senhor. As tuas estruturas receberão a presença da Shekinah e da presença de Deus. Quais são as nossas estruturas? Os nossos ossos. Os nossos ossos. Lembra do profeta Isaías? Quando teve a visão do Senhor assentado no alto e sublime trono? A Bíblia diz que o lugar se encheu da fumaça com a voz do que clamava. A Shekinah de Deus encheu a casa e a Bíblia diz que os umbrais da porta se moviam. Né? As estruturas se moviam. As estruturas do nosso corpo, quando você de fato mortifica, quando de fato você jejuma, quando de fato você ora, você se enche do Espírito, porque o imperativo é eu me encher. Tá? O Senhor, ele tem azeite para derramar, ele tem presença, ele tem tesouros espirituais para derramar na sua vida. Mas eu te pergunto, irmão, irmã, o que você está fazendo? Está vivendo de migalhas? Está dependendo de outras pessoas? Ou você é o cristão que ora por mim? Tá? Eu preciso entender que eu preciso orar pela sua vida, você precisa orar pela minha vida, tá? Mas eu preciso entender que eu tenho responsabilidade, você tem responsabilidade em encher o teu vaso de azeite. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Até, irmãos, o cristão depois que morre, as suas estruturas têm unção. Lembra do profeta Eliseu? Tá? Que a sua cova estava aberta, estava só os ossos, e o soldado batalhando, né, caiu morto dentro da cova. Quando triscou nos ossos, ele saltou para o lado de fora vivo. Porque as tuas estruturas têm unção, têm presença, são guardadas pelo Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Então perceba que os discípulos também se moviam, andavam no Espírito. Eles viviam no Espírito. Exatamente por isso, porque eles zelavam, cuidavam da sua vida espiritual. Jesus, na sua vida terrena, ele ia para os montes orar, irmãos. Jesus jejuava, meus irmãos. Quem somos nós para ficarmos de braço cruzado? Tá? Alheios. A Bíblia já nos exorta a orar. A Bíblia já nos exorta a mortificar a nossa carne. Para quê? Para que em nós se aperfeiçoe o poder de Deus. Isso aqui é uma implicação para dizer, para nós vivermos e andarmos no Espírito. Tá? Oh, glória a Jesus. Isto que eu estou vos falando é o ensino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo trazido a nós. Tá? E todo o ensino de Cristo
tá? Ele é para ser ouvido, absorvido, tá? Para que nós possamos exercer. Quando exercitamos, nós presenciamos, tá? Nós passamos a experimentar o espiritual, tá? Eu quero te dizer, nós temos autoridade, nós temos o poder de Cristo sobre a nossa vida. A questão é que a nossa procrastinação, tá, irmãos? A nossa procrastinação em zelar pela nossa vida espiritual, tá? Tem impedido de nós vermos os sinais. Eu vejo pessoas nas redes sociais dizendo, por que não há tanto milagre? Por que não há tanta cura? Por que não há tanta coisa extraordinária? Porque não estamos buscando simplesmente isso. Porque não estamos orando, não estamos jejuando, não estamos mergulhando nele. Tá? A Bíblia diz assim, e os sinais seguirão aos que creem. O que crê, ora. O que crê, lê as Escrituras. O que crê, jejua. O que crê, irmãos, deseja a presença de Deus. O que crê, acredita que Jesus fará o milagre. É promessa de Cristo, é o desejo de Cristo, realizar coisas extraordinárias. Mas como está esse desejo no teu coração, no teu espírito, na tua alma? Como está, meu irmão? Como está? Tá? Os ensinamentos do Senhor Jesus eram simples. A sua simplicidade trazia a compreensão. E é exatamente isso, para que nós possamos colocar em evidência o que aprendemos. Tá? O que aprendemos. Tá? Nós precisamos respirar. A nossa respiração espiritual é a chave para que nos apropriamos das provisões espirituais de Deus para nós. Momento a momento. Tá? É momento a momento. Todo dia é dia de orar. Tá? Todo momento é momento de orar. Todo momento nós precisamos colocar a nossa mente, o nosso coração no Senhor. Eu posso orar andando a pé. Eu posso orar dirigindo. Eu posso orar deitado. Eu posso orar em pé. Eu posso orar de joelhos. Mas ore, ore, ore. Tá? Então, esta é a respiração espiritual. Eu preciso respirar, desejar ardentemente a presença de Deus. A respiração espiritual capacitará o cristão carnal. Tá? Todas as vezes que Paulo fala sobre obra da carne, ele fala de cristãos que foram batizados nas águas, que conhecem as Escrituras, que muitos foram batizados com o Espírito Santo, mas voltaram a praticar as obras da carne. Paulo diz, vocês não estão agradando a Deus. Tá? Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Paulo estava escrevendo para cristãos que não tinham responsabilidade nem compromisso com aquilo que o Senhor delegou sobre a vida deles. Tá? Então você precisa entender, a respiração espiritual capacitará o cristão carnal a abandonar essa vida cheia de altos e baixos e a gozar a vida abundante que o Senhor Jesus lhe prometeu. Você precisa entender e compreender esse contexto, receber na sua vida. Tenha como objetivo de vida orar. Tenha como objetivo de vida jejuar. Tenha como objetivo de vida as Escrituras. Tenha como objetivo de vida, irmãos, adorar ao Senhor. Tenha o Senhor como prioridade, o centro da sua vida, e a sua vida vai mudar. A sua vida espiritual vai mudar. Esse é o desejo de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida. Você vai ver que quando você pregar, você vai sentir o Espírito Santo te mover.
Você vai sentir, você vai ter sensibilidade de ouvir a voz do Espírito de Deus. Você vai orar e Jesus vai curar. Você vai orar e Jesus vai fazer o milagre. Você vai orar por pessoas vindo, chorando, aceitar a Jesus. Isto é porque alcançamos vida primeiro nos joelhos, para depois no exercício do propósito que o Senhor te entregou. Eita Jesus! Eita Jesus! O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. João capítulo 10, versículo 10. Ah, pastor, mas dentro do contexto de João capítulo 10, versículo 10, não está falando do diabo, está falando dos mercenários, né? Daquele que não entra pela porta, né? Que é o ladrão e salteador. É deles, realmente, o contexto, o fundo histórico, tá? Do que Jesus falou, é isso mesmo. Mas a natureza da carne, o amor ao mundo, as tentações do diabo, rouba, mata e destrói a tua vida espiritual, criatura de Deus. Servo e serva do Deus Altíssimo. Tá? Viva na carne para ver se a carne não rouba a sensibilidade do Espírito de Deus na tua vida. Se não mata a tua comunhão com Deus, se não destrói a tua vida espiritual. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu vim. Esteja em Cristo e Cristo esteja em você. Em você. Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês estiverem nas minhas palavras, pedireis tudo ao Pai e será feito. Relacionamento, comunhão com você e a palavra. A palavra você estará na palavra e a palavra em você, se tornarão um. Isto quer dizer que você gerará testemunho. O testemunho evidenciará os sinais que acompanham os que creem. Falarão novas línguas, expulsarão demônios, se alguma coisa mortífera beber, dano nenhum lhes farão, imporão as mãos sobre os enfermos, e o Senhor os curará. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Ah, pastor, então eu estou na carne. Essa mensagem que o Senhor está trazendo, e eu fazendo a autoanálise na minha vida, eu estou na carne. Então, meu filho, exale e confesse os seus pecados diante daquele que te chamou. Daquele que te chamou. A Bíblia nos configura como vasos. Como vasos. Uma das figuras de linguagem das Escrituras nos configura como vasos. Agora eu quero te perguntar, do que está cheio o teu vaso? O teu vaso, eu falo de você como vaso espiritual. O que está cheio o teu vaso? Está cheio de oração, está cheio de jejum, está cheio do conhecimento da palavra. Este vaso tem como prioridade o Senhor? Ou tem outras coisas dentro desse vaso? O Senhor Jesus, irmãos, ele não te compartilha com ninguém. A Bíblia diz que nós somos propriedade peculiar do Senhor. Peculiar. Ele não compartilha você com ninguém. Ele não divide você com ninguém. Se você está cheio, irmãos, das obras da carne, está vivendo na carne, o Senhor não tem espaço na tua vida. O Senhor não tem espaço na tua vida. Quem é culpado? O Senhor Jesus? Não. Quem é culpado? Sou eu, sou você. Sou eu, sou você. Esvazie o que está ocupando o teu vaso, que está tomando o lugar do Senhor. Remova da sua vida, para que o Senhor Jesus tenha espaço na sua vida, tenha espaço de operar no teu interior, e ele seja a única ocupação no teu interior. E eu estou falando no sentido espiritual. É Jesus, é o Espírito de Deus que precisa habitar, sentar no trono do nosso coração,
Orabantoicas nehemi novanas. Shurikalamando rabá suramandahemi novanas. Xarabalassumi nevianas. É Ele que precisa governar, tá? Do trono do meu coração, as minhas emoções, os meus sentimentos. É o Senhor Jesus que precisa governar a minha vida. Mas de que está cheio o teu vaso, irmão? De que está cheio o teu vaso? Então exale e confesse os seus pecados diante dele. Seja sincero, seja verdadeiro. A confissão, ela significa concordar com Deus em relação aos nossos pecados. É Deus que declara pelo crivo da palavra, se estamos certos ou errados. Traduzindo, é a palavra do Senhor, irmãos, que vem sobre a nossa vida e diz se estamos certos ou errados. A paz do Senhor, Daiane. É ela. Tá? Então, quando a palavra de Deus exclama, é o próprio Deus falando conosco. Eu preciso ser humilde, ser manso, receber a mensagem de Deus e se humilhar. Davi fez um censo, provocou a Deus. O Senhor mandou um anjo, porque nunca foi a força do exército que gerou vitória para Israel e para o rei Davi. Sempre foi o Senhor, irmãos, que gerou a vitória nas batalhas e nas guerras. Mas Deus mandou um anjo e começou a matar. Tá? Repreendeu Davi. Davi teve que correr às pressas, porque Deus deu lugar do sacrifício. Tá? Então você precisa entender que Davi errou e pecou muitas vezes, mas ele foi humilde e manso para reconhecer. Tá? Como o Senhor está falando conosco nessa noite, nessa oportunidade. Tá? Aceite a exortação, confesse os seus pecados diante do Senhor. Porque 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Os pecados nos tornam injustos diante de Deus. E a gente precisa entender quando é que o Senhor perdoa os nossos pecados. Quando é que Ele nos purifica de toda injustiça? Quando confessamos os nossos pecados. Porque o que confessa e deixa alcança a misericórdia e o favor do Senhor. Reconheça, concorde com Deus que seus pecados são maus. Os pecados, irmãos, cheiram maus às narinas, à santidade de Deus. Tá? Abandone. Tá? Volte novamente. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, trazendo essa exortação aqui, tá? Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Ele traz uma relação de pecados, tá? Que os desejos e as paixões exalam na vida do homem, na vida do cristão, caso ele não esteja andando no Espírito. Prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, bebedice, invejas, ciúmes, rixas, divisões, facções, orgias. Ele diz: essas coisas eu vos declaro que os que tais coisas praticam não é do reino de Deus. Sou um cristão que leio a Bíblia, sou um cristão que vou à casa de oração, mas as obras que estão em mim não são as de Cristo. Os frutos que habitam em mim não são do Espírito, são obras da carne. Então precisam ser confessados diante do Senhor. Precisam ser abandonados. Para quê, irmãos? Para que o Senhor Jesus nos perdoe e nos purifique de toda injustiça. E eu só posso ser purificado de toda injustiça e só posso ser perdoado dos meus pecados se eu confessar. Está aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo.
tá? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, confesse. Reconheça, concorde com Deus que seus pecados são maus. Reconheça e concorde com Deus que Ele já lhe perdoou pela morte de Cristo no Calvário. Tudo que você tem que fazer é confessar e abandonar. E viver uma vida emergida no Espírito. Para que você viva e ande no Espírito. Arrependa-se ou mude sua atitude em relação ao pecado. Tá? E experimente uma mudança em sua atitude através do poder e da capacitação do Espírito de Deus na sua vida. Inale, tomando posse da plenitude do Espírito de Deus pela fé. Irmãos, só a igreja, só o corpo, glória, pode receber o que Deus tem para delegar, derramar. Só o corpo, só o cristão pode receber o que o céu tem para derramar sobre a sua vida. Tá? Então inale, tomando posse da plenitude de Deus, pela fé, sendo movido pela palavra. A palavra como estrutura na sua vida, sendo luz e lâmpada, tá? Nos teus caminhos. O cristão espiritual se torna carnal quando desenvolve uma atitude de incredulidade. E eu quero dizer a você, com todo respeito e carinho, quantos cristãos, irmãos, em vez de crer e ter fé, têm gerado e desenvolvido essa atitude de incredulidade na sua vida, dando ouvido a falsos profetas, dando ouvido a falsos mestres, dando ouvido a falsos doutores, dando ouvido a falsos pastores. Tá? Dando ouvido a falsos pastores, dando ouvido a mercenários. Né? Quantas pessoas têm gerado e desenvolvido uma atitude de incredulidade? Creia no Senhor, não perca a sua fé. Fique firme, constante, abundante, tá? Se movendo, andando no Espírito. Glória a Jesus. E tudo o que não provém de fé é pecado. Romanos, capítulo de número 14, versículo 23, a parte B. Tá? E tudo que não provém de fé é pecado. É pecado. Não devemos permitir que os pecados se acumulem em nossas vidas. Não podemos permitir, né? Lembra da expressão da palavra? É porque a medida dos pecados dos amorreus não encheu ainda. Por isso, o juízo de Deus não caiu sobre eles ainda. Porque a medida dos seus pecados ainda não encheu. Quer dizer o quê? Acúmulos de pecado, sem confissão, sem mudança de atitude, sem posicionamento. Sem posicionamento. Tá? E tudo que não provém de fé é pecado. Se eu não vivo pela fé, eu não estou me movendo pelos critérios da palavra de Deus. Eu não estou vivendo a palavra de Deus. Tá? Eu não estou praticando a palavra de Deus. Eu quero que você entenda isso, compreenda esse contexto. Tá? Já estou encerrando, irmãos. Certifique-se de que está cheio do Espírito. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você está cheio do Espírito? Você se sente um homem, uma mulher cheia do Espírito? Tá? Do Espírito Santo? Por quê? Porque se eu sou cheio do Espírito, os frutos do Espírito fluem através da minha vida e estar na minha vida. Na minha vida. Efésios capítulo 5, versículo 18, somos admoestados a sermos cheios do Espírito Santo.
o que significa ser controlado e fortalecido pelo Espírito Santo. Tá? Não podemos ter dois senhores. Há um trono, um centro de controle em cada vida. Ou o eu, que é o ego, ou Cristo ocupa o trono da sua vida. É o seu ego que habita no trono do teu coração, ou é Cristo que está sentado no trono do teu coração? Como eu disse, ele não divide você com ninguém. Ou é Mamon, ou é Cristo. Ou é o seu ego, ou é Cristo. Humilha o teu ego. Esvazia-te do teu ego. Remova o seu eu. Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Paulo disse, não vivo mais eu, mas o viver que agora vivo, vivo no Filho de Deus. Tanto Cristo como Paulo, eles falam, eu não vivo mais a minha própria vontade. A vontade que agora eu vivo é satisfazer o propósito, a vocação e a chamada, tá, da unção que foi derramada sobre a minha vida. Isto é viver a vontade daquele que te chamou e te escolheu. Oh, glória a Jesus! Então lembre-se dessas duas palavras importantes para ter certeza de que você está cheio do Espírito Santo. Quais são elas, pastor? A ordem. A ordem. Enchei-vos. Encher de quê? Do Espírito Santo. Efésios 5:18. Encher de quê? Tomando posse da promessa. É uma promessa. Se ele prometeu, ele é fiel. Mas eu tenho que me colocar debaixo da promessa. Eu tenho que me posicionar debaixo da promessa. Eu te pergunto, serva do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo, tu tem te posicionado diante da promessa que o Senhor te fez? Ele sempre responde quando oramos, de acordo com a sua vontade. Então entenda que para eu receber a resposta do Senhor quando eu oro, eu recebo quando eu estou debaixo da sua vontade. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Vamos ler? 1 João, capítulo 5. A folha não quer soltar. Capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele. E esta é a confiança que temos para com ele. É João declarando, João enfatizando e dizendo, eu tenho a confiança, eu tenho esta confiança para com ele. E ele exorta a igreja dizendo, ele exorta o cristão dizendo, e esta é a confiança que temos para com ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quando é que ele nos ouve? Quando pedimos segundo a sua vontade. E se sabermos que ele nos ouve, quando ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Olha, irmãos, quanto é lindo a exposição da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos orienta. E se nós nos inserirmos nela e exercitarmos conforme ela nos orienta, não tem como dar errado. Você vai orar e o Senhor vai te responder. João está dizendo que esta é a confiança que temos dele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E temos a convicção e a certeza que ele vai
que ele vai fazer o que pedimos. Quando é que pedimos e não recebemos? Tiago diz que quando pedimos para esbanjar dos nossos próprios prazeres. Esses prazeres estão incluídos dentro das obras da carne. Deus não responde, Deus não manifesta diante desses pedidos, porque estão fora da sua vontade. Mas quando pedimos segundo a sua vontade, ele nos ouve. E quando ele nos ouve, ele responde. Eita glória! Bendito seja o nome do Senhor. Tá? Então somos cheios do Espírito pela fé. A fé nos move, nos direciona, tá? Nos mostra como devemos ser cheios do Espírito Santo e nos movermos nele. Tá? Não existe fé sem os critérios e nem a base da palavra de Deus em nós. Se você é cristão, o Espírito Santo ele já habita em você. Agora deixa ele transbordar na tua vida. Tá? Deixa ele transbordar na sua vida. Bendito seja Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8 e 9. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tá? Glória a Jesus. Eu quero que você entenda que ser cristão é entrar numa batalha espiritual. Ao ser cristão, automaticamente você já entra numa guerra espiritual. É inevitável. Tá? E eu preciso entender que eu preciso me preparar para essa batalha espiritual. Um soldado, irmãos, no meio da batalha, ele não dorme, ele não descansa. Tá? A troca de turno, mas fica um alerta quando ele está no campo de batalha. Tá? Ele fica vigilante sempre. Precisamos nos preparar para o conflito espiritual, mas devemos lembrar que para o cristão a batalha não é sua, mas do Senhor. Porque no campo de batalha nós levantamos a bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. É o Senhor que batalha as nossas batalhas. Então existe 3 forças travadas, tá, no campo de batalha do cristão. Tá? Eu quero explicar este ponto aqui. 3 forças travam batalha contra o crente. Qual é a primeira, pastor? O mundo. O mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15, versículo 17. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade, olha a vontade aqui, a vontade de Deus permanece eternamente. Tá? Eu não tenho que colocar o meu coração, o meu coração no mundo. Se eu fizer isso, eu me torno inimigo de Deus. Mas eu tenho que me mover e andar no Espírito, fazendo a vontade de Deus, porque só assim eu permaneço para sempre no Senhor, nosso Deus. Então esse é o primeiro inimigo no campo de batalha. Qual é o segundo inimigo no campo de batalha? A carne, as paixões, os desejos. A carne, nossa velha natureza pecaminosa, está em guerra com o Espírito. Tá? Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz assim: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais, porventura, não façais o que porventura seja do vosso querer.
Isso aqui implica que o nosso querer é agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus, é se mover no Senhor por meio da palavra e do seu Santo Espírito. Mas você vai perceber que esse é o adversário da carne, querendo sufocar a natureza espiritual. Ah, irmãos, então implica dizer que nós estamos em guerra. Há necessidade de jejuar, há necessidade de orar, há necessidade de se mover no Senhor. Este conflito em nossa vida continuará enquanto vivermos. Enquanto vivermos. Tá? O que vai definir aqui é o meu posicionamento em praticar e viver aquilo que a Bíblia já me orienta. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A tentação é a impressão inicial para se fazer algo contrário à vontade de Deus. A tentação não é pecado em si mesmo. Quando a tentação se manifesta, ela vem para te distanciar de Deus. Porém, a Bíblia diz, filhinhos, se os pecadores tentarem te seduzir, não consinta. Não consinta. Quando os pecadores têm esse posicionamento, essa atitude contra a tua vida, elas estão sendo movidas por uma força espiritual da maldade. Tá? Esse conflito é resolvido quando nós, por um ato da vontade, nos submetemos ao controle do Espírito Santo. Tá? Do Espírito Santo. Aí Paulo exorta e diz, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Quando é que eu não vou satisfazer a concupiscência da carne? Quando de fato eu me posiciono e ando no Espírito. Vivo no Espírito. Me movo no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Qual é o terceiro inimigo no campo de batalha espiritual do crente? Satanás, o diabo. Tá? A palavra Satanás no grego, irmão, ou no hebraico, significa adversário. Né? A palavra adversário, trazido para a nossa língua, dentro da tradução, significa, tá? Adversário. Tá? Então, quando você fala a palavra Satanás, ela é nada menos que a transliteração da tradução, tá? É chamada adversário. Tá? Porque a palavra Satanás e a palavra diabo, elas são distintas. Então, a palavra adversário no hebraico significa Satanás. Tá? Então, Satanás, o diabo, ele é um adversário. Tá? Ele é um adversário. Tá? Então, Satanás, ele é um inimigo real que procura nos destruir. Tá? Não vá pensar que o diabo está brincando, não, irmãos. Ele não brinca de ser diabo. Tá? A Bíblia diz que ele anda em derredor como um leão procurando a quem possa tragar. Então não abra brecha, não dê brecha ao diabo. Ele é o seu adversário cristão. Então, quando você lê 1 Pedro 5:8, diz assim, sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar, destruir. Tá? Olha a palavra destruir aqui. Tá? Ele veio roubar, matar e destruir também. Tá? O desejo do diabo é destruir tua vida espiritual. Tá? É destruir tua vida espiritual. Então não permita, irmão. É você. O diabo não obriga ninguém. É você que cede por causa da concupiscência da carne. É você que cede por ausência de zelo, tá, dos critérios da palavra para que você possa andar no Espírito. Então nós temos 3 inimigos no campo de batalha. O mundo, a carne
e o diabo. Tá? Você precisa entender e compreender o que João diz na primeira epístola, capítulo 4, versículo 4, na parte B. Nossa esperança é que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Então entenda, conheça os seus direitos como filho genuíno de Deus. De Deus. Recebido, tá, por adoção, através do sacrifício de Jesus, para que você tenha a plenitude de Deus na sua vida. É impossível andar no Espírito sem gastar tempo. Bastante tempo com o Senhor e a sua palavra, que é o recurso para a nossa força. Tá? À medida que aprendemos sobre nossos recursos em Cristo e nos apropriamos deles, seremos capacitados a ser as testemunhas frutíferas que Ele nos mandou ser. Nos mandou ser. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quando é que Deus é glorificado, irmãos, em nós? Quando damos frutos. Tá? Quando damos frutos. Quando é que seremos reconhecidos como discípulos de Jesus? Quando damos frutos. E o Senhor Deus é glorificado através das nossas vidas. O poder da ressurreição de Cristo está à disposição de todo cristão que ajudar no cumprimento da grande comissão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não nos tornamos fantoches ao nos submetermos a Cristo. Pelo contrário, nos tornamos filhos. Nos tornamos soldados, nos tornamos capacitados por Ele para uma missão específica que Ele nos separou para exercermos no reino. Quanto mais entendemos nossos recursos em Cristo, mais desejaremos fazer a vontade de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 13. Eu quero te convidar a de fato viver pela fé. Tá? Não vivemos por emoções, vivemos pela fé. Vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 11, a parte B. Deus ordenou que lancemos todas as nossas necessidades e ansiedades sobre Ele, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele é fiel, meus irmãos. O Senhor Jesus disse que cuida de nós. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. 1 Pedro 5 e 7. A melhor maneira de se demonstrar fé é dar graças em todas as coisas. Isto mostra confiança. Isso mostra que você está fundamentado, enraizado, estruturado na fé. Tá? Então, desde o momento em que levantemos de manhã até o momento em que nós deitemos à noite, devemos andar com Deus, confiando nele e agradecendo a Ele por todas as circunstâncias da nossa vida. Oh, glória a Jesus! Eu quero deixar a você esta mensagem de Deus ao teu coração e convidar a você, porque o pregador que não se insere na mensagem, ele está fora de contexto. Quando ele prega e ministra uma palavra, ele está inserido na mensagem. Tá? Eu convido a você a receber a mensagem de Deus, a viver e andar no Espírito. Porque se de fato estamos em Cristo e vivemos Cristo, já crucificamos a carne com as suas paixões e desejos. Esta é a mensagem que quero vos transmitir e deixar a vós. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quero fazer uma oração
encerrar a live. Esta mensagem ela vai para o canal do YouTube, ela vai para o Facebook, tá? Ela vai para as minhas redes sociais, tá? Tanto o Facebook quanto o YouTube é DK Araquém Cavalcante. Tá? Assista do começo, seja edificado, alimentado com pão vivo que desceu do céu. Tá? Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Quero orar com você. Se tiver alguém que está afastado e deseja aceitar a Jesus, se tiver alguém, né, pastor, eu cometi um grande pecado, você pode entrar no message aqui do TikTok e nós estaremos lhe orientando, lhe direcionando com uma palavra de Deus. Glória a Jesus. Quero orar com você. Senhor Deus, no nome de Jesus, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos proporciona, porque eu sou o teu servo. A palavra que profiro não é minha, é do Senhor. A tua palavra, Senhor, ela é espírito e vida. Ela vivifica aqueles que ouvem. A tua palavra, Senhor, é o que nos santifica. Ó Senhor, por isso, meu Deus, eu me aproprio da tua palavra. Ó, porque ela nos direciona e nos ensina a não pecarmos contra o Senhor e andarmos, Senhor, direcionados por ti e pelo Santo Espírito, Pai. No nome de Jesus, Pai, fortalece os meus irmãos, as minhas irmãs, que o Senhor possa cada dia, meu Deus, manifestar a plenitude da tua presença em cada uma delas, em cada uma deles, movendo no propósito, na chamada que o Senhor os chamou. Ó Deus eterno, em o nome de Jesus, Pai, abençoa cada um poderosamente. Se porventura está alguém retornando para a tua presença, perdoa os seus pecados, escreve, Senhor, os seus nomes no livro da vida. Senhor Jesus, encha-os da tua presença, os batiza com o Espírito Santo, imerge eles, Senhor, no Santo Espírito. Assim, Pai, eu te peço, eu te agradeço nessa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, nessa oportunidade, que o Senhor Deus vos abençoe. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Que a paz repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Fique na graça e na paz, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde todos os dias da sua vida. Amanhã estaremos aqui com uma porção da palavra para a sua vida.